Olá, pessoas saudáveis! Eu sou Janaína Castro, esse é o Saudável Sem Segredo e hoje nós vamos conversar sobre como manter a mentalidade saudável no meio dessa quarentena. Pois é, pessoal, a quarentena começou lá em março. A princípio, talvez a gente não tivesse consciência de que ia durar tanto tempo assim. Eu, pessoalmente, já estou há mais de 130 dias em casa. E como é que fica a nossa cabeça para a gente não enlouquecer no meio disso tudo? Eu já vou explicar para vocês como que eu tenho feito para manter minha mente saudável, mas antes de começar, deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ajudar aqui a continuar com esse trabalho no Saudável Sem Segredo, beleza? Bom, em primeiro lugar, o que eu tenho feito é algo que eu aprendi ao longo dos anos, praticando também com o passar do tempo, que é controlar minha mente para não se desesperar diante das situações e nem deixar que as emoções me dominem. Por um motivo muito simples, não adianta nada. Se algo difícil acontecer e eu me desesperar, eu só vou ter mais dificuldade de lidar com a situação que não vai mudar só porque eu me desesperei ou só porque eu me entristeci demais. Isso não quer dizer que eu não viva as emoções, ou que você não deva dar espaço para as emoções. Não, elas existem, elas são importantes. Você está diante de uma situação que te deixa triste, você vai viver a tristeza. A diferença é que você não vai deixar a tristeza te dominar. E é importante deixar claro aqui que eu estou falando para pessoas saudáveis, pessoas que não estão dentro de um quadro específico com uma condição, como por exemplo uma depressão ou algum outro transtorno mental. Nesse caso, claro que a pessoa precisa de um acompanhamento especializado com psiquiatra, psicólogo, dependendo da situação dela, e não é simplesmente tentar controlar a situação sozinho que vai resolver, de jeito nenhum. Mas o que acontece é que a gente aqui no dia a dia, muitas pessoas não estão com um quadro clínico de depressão ou algum outro transtorno. A pessoa só está vivendo numa situação muito difícil, como é a quarentena, que tá difícil para todo mundo, de todas as formas, e a gente não sabe como lidar com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, com a tristeza, com a ansiedade, com o cansaço, com não saber o que vai acontecer. Isso deixa a gente muito angustiado. E essa forma de controlar as minhas emoções e não deixar que elas me controlem tem me ajudado muito a manter um equilíbrio, manter uma tranquilidade e lidar melhor com tudo que está sendo exigido de mim nesse momento, que eu tive que mudar toda a minha vida, todos os meus planos, assim como você, porque veio uma pandemia que é maior do que todos nós, que é fora do nosso controle pessoal. Existem coisas dentro da nossa área aqui de atuação que a gente pode fazer, a gente pode se cuidar, a gente pode se proteger, ficar em casa, mas a gente não tem como mudar o contexto da pandemia de uma hora para outra. Então, é importante saber uma forma melhor de lidar com isso tudo, para a gente não se sentir ainda pior, ainda mais desesperado, mais cansado, mais exausto, mas sem saber o que fazer. E embora agora eu esteja preparada para lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila, não foi sempre assim. Eu era uma pessoa muito desesperada, vivia preocupada com tudo. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Como que vai ser? Mas e se acontecer isso, se tiver um problema? O que eu vou fazer? E nisso eu sobrecarregava minha mente, eu maximizava esses sentimentos, então a ansiedade chegava, eu colocava uma lente de aumento sobre ela e ficava muito mais ansiosa do que era necessário. Eu ficava me preocupando com problemas que eu só estava imaginando e que a maioria deles nem aconteceu, mas mesmo assim eu sofria, eu me angustiava, me desesperava. Ou seja, eu não tinha o menor controle emocional, eu não sabia lidar com os problemas, eu ficava muito nervosa quando eu via que as coisas estavam saindo do meu controle. O problema é que as coisas saem do nosso controle o tempo todo. Essa instabilidade, essa possibilidade dos imprevistos é frequente, faz parte da vida. Se você parar para pensar friamente, no nosso dia a dia acontece muito mais imprevistos do que previstos. É claro que a gente se planeja, o planejamento é importante porque ele dá um direcionamento para tudo que a gente vai fazer. Mas a gente precisa também ter a consciência de que um plano não é uma realidade por si só. Não é só porque você planejou, porque você imaginou que vai acontecer daquela forma. Pelo contrário, a maioria das vezes não sai do jeito que a gente planejou, não é mesmo? Às
vezes pode ser até melhor do que a gente pensou. E é muito legal quando a gente permite que as coisas tenham flexibilidade para acontecer e aí a gente vê um resultado muito melhor do que a gente tinha esperado. Mas é muito frequente também que aconteçam problemas, que não dê certo, que dê errado, que aconteça uma coisa que você não tinha mesmo pensado e aí na hora você vai ter que improvisar para resolver, enfim. Isso é muito comum, isso é quase que a matéria-prima dos nossos dias, isso acontece o tempo inteiro. Então, quanto antes a gente entende isso, aceita isso, que os problemas vão existir sempre, em qualquer contexto, com todas as pessoas, a gente começa a conseguir lidar melhor, a gente começa a não se desesperar tanto. É claro que isso é um treino, você vai tomando consciência e depois você começa a tentar se acalmar diante das situações e pouco a pouco você vai lidando melhor com cada situação que acontece. Falando assim pode parecer meio óbvio, mas ter essa consciência de que a maioria das coisas não está no nosso controle traz uma força muito grande para nossa mente, porque a gente já parte do princípio de que a gente não vai conseguir controlar tudo mesmo. Então, vale muito mais a pena voltar o nosso foco, a nossa energia para aquilo que a gente consegue controlar de verdade, que é justamente a forma como a gente reage. Isso é muito importante, você ter o foco na solução. Porque não importa o que aconteça, se você reagir mal, se você se deixar dominar por sentimentos negativos, por muita tristeza, muita irritabilidade, ansiedade e mesmo se desesperar, você vai ter uma condição menor de resolver, você não concorda? Todo mundo sabe, todo mundo fala, né? Ai, não toma essa decisão de cabeça quente. Por quê? Cabeça quente quer dizer o quê? Que você tá nervoso, que você tá estressado, que você tá fora ali do seu controle. Então, você não vai conseguir raciocinar tão bem, observar tão bem a situação para conseguir pensar numa forma de resolver. Por isso que é tão importante você se acalmar. E esse treinamento de você tomar toda essa consciência te ajuda a conseguir se acalmar mais rápido, a conseguir ter clareza na sua mente mesmo no momento de muita tristeza ou de muita dificuldade por qualquer outra situação que seja. E assim você consegue não paralisar. Quando você volta o foco para a solução, você não paralisa. Por mais que seja difícil, você consegue seguir adiante. Você consegue sim dar um jeito de resolver, mesmo que não seja o jeito ideal. Isso é importante também. A gente precisa desapegar dos cenários idealizados que a gente faz na nossa cabeça. Muitas vezes a gente está diante de um problema e aí a gente só consegue pensar na solução mais perfeita, maravilhosa, incrível que existe, que é quase como se fosse uma expressão do nosso desejo, como a gente gostaria que fosse. Então, muitas vezes essa forma idealizada é idealizada mesmo, ela não é real, ela não é possível, seja porque você não tem condição de fazer aquilo naquele momento, você não tem as ferramentas necessárias, enfim, seja por qual motivo for, se você se apega à solução perfeita, você paralisa e você não faz nada. Só que a solução perfeita, muitas vezes ela não existe, muitas vezes ela pode ser possível, mas não é possível para você naquele momento. Mas ela não é a única. Por mais que ela seja possível, ela não é a única. Existe sim alguma coisa que você pode fazer, que estaria ali dentro do seu alcance, que não vai ser perfeito, mas que vai ser importante e você paralisa, você deixa de fazer porque você está só apegado à sua visão idealizada lá, que não é possível para a sua realidade naquele momento. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella falando, não me recordo agora se é uma frase de autoria dele ou se é uma citação, mas diz assim, que a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem agora, para que a gente possa fazer melhor ainda quando a gente tiver mais. E é justamente você fazer o que você pode com o que você tem agora que vai te colocar numa condição melhor de ter mais para fazer melhor ainda. E aí o ciclo vai se retroalimentando. Se você ficar parada, nada acontece. E isso vale para a própria questão do exercício de fortalecer a mentalidade. Pode ser que agora, muito provavelmente, ouvindo tudo isso, você comece a tentar fazer esse exercício
E você não vai conseguir ter tanto controle assim, você não vai conseguir simplesmente de uma hora para outra mudar um comportamento que você tem já há muito tempo e virar completamente para o outro lado, vai conseguir se controlar completamente. Não, mas você precisa entender que um pouquinho que você conseguir tomar consciência agora, um pouquinho que você conseguir se controlar agora, se irritar um pouquinho menos, se deixar levar um pouquinho menos pela tristeza, vai ser importante para que na próxima vez você consiga ter um controle melhor e assim por diante. Conforme você vai treinando mais, você vai se fortalecendo mais e você vai conseguindo fazer cada vez melhor. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo aqui bem concreto. Em maio de 2019, eu ouvi os médicos me dizerem que eu estava com um tumor maligno na minha região pélvica e eu ia precisar tirar tudo, tirar meu útero, meus ovários, minhas trompas e teria que passar por todo o processo de tratamento de um câncer. Quando eu ouvi essa notícia, é claro que eu fiquei triste. Acredito que nenhuma pessoa ficaria feliz diante de uma notícia dessas. Mas, como eu já tinha minha mente treinada dessa forma, para sempre buscar a solução, em vez de me deixar dominar pelos sentimentos de tristeza que foi predominante naquele momento, para mim foi muito natural esse movimento. Por mais que eu estivesse diante da notícia mais difícil que eu tinha recebido na minha vida até então, eu acabei pensando em tudo que tinha a meu favor. Por exemplo, eu estava dentro de um hospital muito bom, de altíssima qualidade, que já estava me atendendo de uma forma muito boa até o momento daquele diagnóstico, que é o Hospital Universitário da UEL aqui em Londrina, no Paraná. Eu tinha o atendimento de uma equipe médica muito qualificada, que me daria o melhor tratamento que eu poderia ter e pelo SUS. Então, eu comecei a ficar grata, eu falei, nossa, poxa vida, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, entende? O câncer ali era uma realidade, não tinha o que fazer, eu podia ficar triste, eu podia ficar indiferente, eu podia ficar desesperada, mas nada disso ia mudar a realidade da doença que estava ali diagnosticada. Uma vez que a doença era a minha realidade naquele momento, qual seria a melhor forma de lidar com ela? Estando em um bom hospital, com uma boa equipe médica e com acesso a todo o tratamento que seria necessário para que eu pudesse me curar. E eu tinha tudo aquilo, então eu me apeguei nisso. Felizmente, depois de alguns dias, os médicos fizeram mais alguns exames e eles perceberam que esse diagnóstico não estava correto. Na verdade, o que eu tinha era uma endometriose. Graças a Deus, eu não precisei passar por essa doença tão devastadora, mas por alguns dias, aquilo foi a minha realidade. Eu tive que lidar com essa realidade. E eu estou trazendo realmente esse exemplo aqui muito extremo para mostrar que, como anos de treinamento, me fortaleceram para lidar com uma situação tão difícil como essa. Eu escolhi naquele momento voltar o meu foco para a solução, em vez de me desesperar, me entregar à tristeza e achar que eu estaria condenada, porque isso não ia ajudar em nada e, pelo contrário, poderia até atrapalhar, piorar a minha reação ao tratamento, enfim, não ia contribuir, só iria atrapalhar. E isso tudo aconteceu com uma pessoa que era extremamente desesperada e descontrolada emocionalmente. Eu faço questão de enfatizar isso porque você pode ouvir, achar que esse exemplo é muito exagerado, achar que você jamais seria capaz de fazer isso, mas veja, eu não tinha a menor condição de ter uma reação dessas alguns poucos anos antes de viver. Se eu não tivesse passado por esse treinamento de fortalecer a minha mente, com certeza eu teria reagido muito mal. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para dizer que se eu conseguir treinar a minha mente e fortalecê-la a ponto de ter uma reação como essa diante de uma situação tão difícil, você também consegue, porque eu não sou especial, eu não nasci com essa facilidade, eu não nasci com esse dom de manter a calma e a tranquilidade diante de situações extremas. Pelo contrário, provavelmente eu tinha muito menos controle emocional do que você antes disso tudo. Só que eu tive a minha atenção chamada para isso, comecei a treinar, comecei a praticar, tive esse treinamento aí por alguns anos e agora eu consigo não me abalar de uma forma que eu me paralise diante de qualquer dificuldade que apareça na minha frente. E da mesma forma, eu também não estou me desesperando e perdendo totalmente o controle das minhas emoções agora, nessa situação que nós estamos vivendo diante da pandemia causada pelo coronavírus. Eu sei que tá difícil para você, tá difícil para mim também e tá difícil para todo mundo. Claro que nós fizemos planos diferentes para 2020. Com certeza, uma grande parte do que você tinha planejado, desejado para esse ano, não está sendo possível.
E com certeza isso vai te causar frustração, tristeza, provavelmente ansiedade, angústia de não saber o que vai acontecer, como que essa situação vai se resolver, quando essa situação vai se resolver, como que a gente vai poder voltar a ter os encontros sociais de uma forma segura. A gente não sabe, a gente não tem como saber. Só que isso, por mais difícil que seja, não pode te paralisar. Consegue entender a diferença? Em momento nenhum eu estou dizendo que é para você ser indiferente. Não, você vai sentir a tristeza, vai ficar ansioso, mas é importante não paralisar, porque a vida continua acontecendo. Por mais que você esteja tendo todas as dificuldades que você está vivendo aí hoje, a sua vida está continuando, não é mesmo? Então eu quero te ajudar a passar por esse momento de muita dificuldade de uma forma melhor, sofrendo um pouco menos, lidando melhor e conseguindo encontrar soluções, seja para pequenas questões pessoais aí do seu dia a dia que estejam mais difíceis de resolver, seja para problemas maiores, que também podem estar acontecendo aí na sua vida e de tantas outras pessoas, no meio desse furacão que 2020 se tornou. Tudo é questão de ajustar o nosso foco, tirar ali do desespero exagerado, de se entregar e só viver o desespero e voltar o foco para a solução. O que é possível fazer nesse momento, com o que eu tenho nesse momento, para que eu consiga avançar, para que eu não fique paralisado. Isso é o mais importante e é esse recado que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Não deixe as situações e as dificuldades da vida te paralisarem, porque a vida vai continuar e se você ficar parado, você vai sofrer muito mais. Entenda que as coisas difíceis acontecem, a gente não tem para onde fugir, não existe nenhum contexto na sua vida, nem na minha, nem na de ninguém, em que dificuldades não se apresentem. A gente precisa sim se fortalecer para poder lidar melhor com elas, aprender com elas, superá-las e seguir adiante. E é assim, fazendo esses dois exercícios importantes de não me deixar desesperar demais e controlar, não me deixar ser controlada pelas minhas emoções, mas tomar o controle delas e sempre voltando o meu foco para a solução, que eu tenho conseguido manter a minha mente saudável durante a quarentena, tenho conseguido superar os meus desafios. É claro que não estou dizendo aqui que está sendo tudo maravilhoso, eu tenho as minhas dificuldades, eu estou passando também pelos meus problemas, tem hora que eu fico triste, tem hora que eu fico ansiosa, tem hora que traz uma angústia, sim, toda essa situação, mas eu faço esse exercício e tenho conseguido, sim, lidar melhor com esses sentimentos difíceis e espero que isso sirva para te ajudar a lidar melhor também e ter uma quarentena um pouco mais leve, um pouco mais produtiva, né? Que você realmente não fique aí paralisado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém que você veja que está sofrendo muito, que possa precisar dessa ajuda para melhorar também aí a sua vida, a sua reação diante dos problemas, da quarentena e também de outras situações. A gente está muito falando da quarentena agora, mas esse exercício é muito útil em várias situações na sua vida, dá para você aplicar sempre que você precisar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu agradeço você por ter ficado aqui até o final. A gente se vê no próximo vídeo, até lá e feliz saúde!